Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, felizmente trazendo notícias muito boas, exceto se você for bolsonarista e ainda estiver vivendo no mundo paralelo, porque se você estiver torcendo contra o Brasil e contra a economia, as notícias são péssimas. Por exemplo, a gasolina acabou de baixar mais uma vez, amanhã teremos uma redução nos postos de gasolina. O dólar aqui no nosso país também baixou. Isso tem um impacto muito grande na nossa economia, por várias razões que eu vou explicar aqui no nosso encontro de hoje. E outras situações estão se dando também para apontar a economia do nosso país com um crescimento maior do que estava sendo previsto por todos os agentes econômicos aqui dentro do Brasil e fora do nosso país. Isso sinaliza para coisas muito positivas, embora muita coisa ainda tem que ser feita no nosso país, sobretudo nessa questão dos juros, que não pode ser esquecida. O presidente do nosso país tem que continuar cada vez mais a apontar que esse é um problema nevrálgico e que não pode ser varrido, não pode ser escondido e nem pode ser jogado muito para frente. O Brasil precisa crescer urgentemente. Vou falar com vocês também sobre situações super pitorescas que estão acontecendo também nesse mundo do bolsonarista e a fé, de algumas pessoas que eram muito próximas de Bolsonaro, que parece que está muito abalada. Essas pessoas já não estão com tanta fé assim, Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você, que está chegando agora no nosso portal, a se inscrever, você que é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, venha fazer parte aqui dos nossos papos todos os dias, eu abro um chat para a gente conversar ao vivo, para eu responder algumas questões que vocês colocam. Se gostar do nosso portal também, não esqueça de mandar o seu comentário e dar o seu joinha. Lembrando que nós também temos um clube de membros, que é uma forma adicional de você participar, de você apoiar o nosso portal aqui, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Então, gente, nesse mundo que está tão polarizado, não só no Brasil, em outras partes do mundo você tem parcelas das sociedades que parece que caíram num mundo paralelo que se comunica, por vários cantos. Inclusive nós temos muitos representantes aqui no nosso país. E a visão de mundo que muitas pessoas têm, ela não é construída apenas no governo. Essas pessoas que se alinharam ali com o bolsonarismo, elas não nasceram agora, e nem as crenças que elas têm nasceram agora também. Isso é fruto de todo um processo, que eu tenho sempre falado aqui para vocês, que tem a ver com o nível de informações que a sociedade recebe, ou que uma parcela da sociedade recebe, pelos meios de comunicação, pelas escolas, pelas igrejas, enfim, pela estrutura de comunicação de uma maneira geral, que sempre aponta aquilo que o Hegel falava lá atrás, que a informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Então, eu coloquei aqui mais cedo para vocês um vídeo que uma deputada lá de Santa Catarina, na CPI do MST, o embate que ela teve com o professor José Geraldo, lá da UNB, que é um acadêmico, ele não é afiliado a partido nenhum, ele está apenas falando de como os processos sociais se desenvolvem para explicar para aqueles deputados que o problema da terra não é um problema que surgiu só no Brasil e que em muitas partes do mundo isso foi resolvido. E essas nações que resolveram a distribuição de terra, seja do mundo capitalista, no mundo socialista, no mundo qualquer, de qualquer sistema, esses países avançaram, eles evoluíram. Mas tem gente que não entende. E aí a deputada foi fazer uma provocação ali ao professor, e tomou uma sapatada, assim, em alta classe. Como muitas pessoas não viram, eu vou colocar mais um trechinho aqui, porque a cara da deputada é impagável, Vamos ver do que eu estou falando aqui, vamos lá. Escravizam as pessoas e deixam na miséria. É isso que a gente tem constatado desses movimentos. A gente só... Então, a mulher dizendo que as pessoas da MST, elas não distribuem os títulos de terra, mas vem cá, não é o MST que tem que distribuir títulos de terra, que as pessoas do movimento são escravizadas, enfim, essas coisas todas. Aí fala isso para um professor querendo ali uma anuência dele, querendo que ele concorde com ele. Aí fala, olha só, gente, quem é professor sabe disso, quando você recebe uma questão dessa pela frente, você vai falar o quê, E aí ele até foi muito educado, mas vale a pena ver de novo, Vamos lá. Sim. Porque tem cognição da lei. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então, a carinha dela, ficou impagável aqui, da deputada, assim, tipo assim, eu acho que o professor
tá me sacaneando, né? E eu estou aqui em rede. Estava querendo brilhar, mas agora eu acho que eu estou passando pro mundo todo que eu sou uma deputada meio burrinha, né? Que não consigo entender, a minha capacidade cognitiva está prejudicada. Bom, então eu não podia deixar de falar isso com vocês, né? E aí uma notícia que surgiu aí, que está em todos os canais ainda, né? Ainda não foi retirado do ar, diz respeito a uma suposta greve de fome que Malafaia faria a favor de Bolsonaro. Eles gostam muito de fazer campanhas de jejum, né? Jejum para mudar as coisas. Fizeram jejum, aí, uma rede de jejum na época da pandemia. Para enganar o povo, né? Para ludibriar o povo. Podiam fazer agora um jejum, né? Mas o jejum só parar se o Bolsonaro não fosse condenado, né? Se o Bolsonaro for condenado, tem que continuar o jejum. E aí surgiu essa história. Malafaia revela que fará greve de fome. No Correio Brasiliense. No Tempo, Malafaia revela que fará greve de fome. O UOL, Silas Malafaia revela que fará greve de fome. Então a notícia surgiu. A notícia se espalhou por todos os cantos. Mas aí o Malafaia veio a público para desmentir. Ele disse o seguinte: a piada do momento, um vagabundo espalhou que vou fazer greve de fome caso Bolsonaro seja cassado. Só pode ser uma piada. Nunca falei. O TSE deixou de ser um Tribunal Superior Eleitoral para ser um Tribunal Superior Político, puxadinho do STF. É só ver a injustiça com Dallagnol. Então, gente, tem umas coisas nas entrelinhas, né? Porque a greve de fome é uma atitude extremada para quem está defendendo uma causa, para quem está se colocando contra uma injustiça, contra uma situação muito severa, né? Então, só quando a pessoa está muito convencida que aquilo está acontecendo, ela parte para esse ato extremado. E o Malafaia está dizendo aí, a gente percebe que está longe de fazer isso. Ele não vai deixar nem de comer uma empada a favor de Bolsonaro. Ele está mais de um mês sem falar nada de Bolsonaro, tá meses sem falar nada, desapareceu, acabou a estridência, né? Agora ele deve estar começando a ficar preocupado com algumas situações que devem estar correndo aí no Poder Judiciário, que daqui a pouco farão com que ele receba a visita de algum oficial de justiça, né? Mas isso vai ficar para frente, né? A coragem e fé dessas pessoas é um negócio complicado. Bom, e aí notícia aqui que mostra que o parquinho está pegando fogo ou que o chiqueirinho está cada vez mais tendo a lama removida ali com a chafurdância dessa gente, né? Ciro Nogueira chama Zambelli de louca e culpa deputada pela derrota de Bolsonaro. A matéria está no Carta Capital, mas está também na Folha de São Paulo, né? Ele diz, aquele louco do Roberto Jefferson com aquela louca da Carla Zambelli saindo atrás de um negro no centro de São Paulo, né? Aquilo prejudicou o Bolsonaro, né? A gente até considera que deva ter prejudicado mesmo, né? Mas, enfim, mais uma figura também que a gente não está ouvindo mais falar nada, né? Que é coisa muito boa para a nossa sanidade, né? E a notícia é importante. Petrobras reduz o preço da gasolina para as distribuidoras. O litro da gasolina passa de 2,78 para 2,66, redução de 4,3%. Então, isso ajuda muitas coisas no nosso país, né? A inflação vai cair um pouco mais, os preços tendem a sofrer uma deflação, no espírito do povo, da economia, gera um sentimento que as coisas estão tendo uma reversão totalmente diferente, né, do tempo que a gente, em relação ao tempo que a gente estava vivenciando com o bolsonarismo e Paulo Guedes. Todos eles que fizeram previsões muito catastrofistas, né, em relação ao futuro do Brasil. Mas tem um outro lado também, né? Petrobras paga 12 bilhões e 100 milhões em dividendos nessa sexta-feira. Então, muita gente vai botar uma graninha no bolso também, aqui dentro e fora do nosso país. No governo Bolsonaro, a gente tinha notícias como essa aqui. Petrobras vai pagar mais de 217 bilhões de reais a acionistas em último ano do governo Bolsonaro. A Gleisi Hoffmann tinha se pronunciado, e certamente ela mantém essa linha, sobre esse pagamento desses dividendos. Passada a eleição, volta a sangria na Petrobras. Isso é de novembro de 2022, tá? Esse post dela aí. Estão preparando a distribuição de 50 bilhões de dólares em dividendos. Não concordamos com essa política que retira da empresa sua capacidade de investimento e só enriquece acionistas. A Petrobras tem de servir ao povo brasileiro. Então, essa é uma questão que o governo Lula precisa ainda aprofundar ainda mais. Então, tem gente mamando muito nessa teta
da maior empresa da América Latina. E aí eu resgato para vocês uma notícia que eu publiquei aqui há mais de 1 ano e meio atrás, mostrando quem são os acionistas estrangeiros da Petrobras, mostrando que eles não estão nem mais aplicando nos seus países de origem. Eles aplicam aqui porque, em razão do nosso sistema econômico, há muito mais recursos para esses grupos lá de fora, que eles podem capitanear aqui no Brasil do que nos seus próprios países, né, nas economias capitalistas de ponta. E aí eu vou compartilhar com vocês a matéria que eu coloquei há mais de 1 ano e meio atrás. Acordo da Petrobras beneficia mais de 1 milhão de aposentados, mas não são aposentados do Brasil. A matéria, o grande escândalo, é esse aqui que eu grifei em azul. O líder da ação teve uma ação que foi movida pelos fundos de investimento contra a Petrobras no período da crise, do mensalão, petrolão, enfim. E aí eles colocam aqui, o líder da ação é o fundo britânico University Superannuation, que controla cerca de 260 bilhões em ativos e representa a aposentadoria de 390 mil professores universitários no Reino Unido. O grupo afirma ter sofrido um prejuízo de 271 milhões de reais no período que levado em conta na ação americana. Tem outros fundos também, né? Fundo de aposentadoria no Havaí, em Carolina do Norte, grupo norueguês, enfim. Tem Luxemburgo, Dinamarca, tem gente se dando bem com essa divisão de dividendos de uma forma muito intensa, né? Eu fiz um vídeo, vou colocar na descrição do nosso vídeo, esse que está aqui atrás, onde eu explico um pouco mais essa situação, gente. Outras coisas também dizem respeito ao que nós estamos vendo na economia. A coluna aqui do Reinaldo Azevedo, ele mostra aqui que a decisão, né, que baixou o nível de risco aqui no nosso país, simplesmente deixa as hienas da economia absolutamente atordoadas, né? Porque eles estavam achando que a economia estava descendo a ladeira, ou iria descer a ladeira, e ela simplesmente está subindo. Para vocês terem uma ideia, eu vi uma coluna do Sardenberg, né? Há 2 dias atrás, onde ele disse que os bancos, os investidores, eles estavam achando que o dólar iria chegar a 4,80 no final desse ano, em dezembro. Só que o dólar já bateu 4,80 agora, ontem e hoje. Hoje deu uma subidinha, mas está ficando nessa faixa do 4,80. E aí tem a ver com outro assunto também que eu quero compartilhar com vocês, que é muito interessante. Não é só no Brasil, o dólar está caindo no mundo inteiro. Desde setembro, divisa americana já se desvalorizou 10% em frente às principais moedas do mundo. A desdolarização do planeta, que eu já conversei aqui com vocês em alguns encontros, vou colocar mais um vídeo para explicar isso aqui. Essa matéria aqui, ela é de 12 de abril, né? O que mostra que o dólar está se esfacelando no mundo, é um processo lento e gradual que está acontecendo, porque a economia está se desdolarizando, porque vários países estão fazendo acordos bilaterais sem utilizar a moeda americana, porque, inclusive, essa é uma forma deles não sofrerem sanções, porque quando os norte-americanos querem fazer uma sanção, simplesmente eles bloqueiam o fluxo de recursos e sufocam uma nação. Então, mais nações estão escapando disso. A China está fazendo acordo direto, enfim. E para vocês verem como é que está a situação, como é que os acordos estão se dando por fora, vou compartilhar uma notícia aqui com vocês, que vocês não verão aqui nos meios de comunicação aqui no nosso país. Tem um fato muito curioso, que é o fato do presidente do Irã ter ido para a Venezuela, ter ficado lá alguns dias. É a primeira vez que um líder iraniano sai para fazer esse périplo, né? Então, e fizeram vários acordos bilaterais envolvendo petróleo, energia, um monte de histórias ali, sem o envolvimento da moeda americana, até porque o governo venezuelano não pode transacionar com ninguém, né? Está bloqueado em 900 ações pelo governo norte-americano, e o Irã também sofre algumas sanções, mas são países que têm muitas riquezas, né? E o Maduro, ele convidou o presidente do Irã para o encontro da UNE lá da Venezuela, né? As cenas foram muito interessantes. A gente vê isso aqui, ó. Latinoamericana, que también lo llevará por Cuba y Nicaragua. Es el recibimiento por parte de la juventud a ambos presidentes ya acá en este emblemático lugar. Hay que destacar que Venezuela tinha uma turma grande ali, né? Mas assim, foi muito curioso, né? Ver essa cena. Essa cena aí que certamente
terá vários tipos de leituras, né? Dos veículos de comunicação, a mídia ocidental, aquilo que a gente chama de mídia OTAN, vai fazer uma leitura aí da união do império do mal, uma coisa parecida como essa, né? Mas isso será objeto de outros portais aqui para a gente analisar a geopolítica do nosso país. Por enquanto eu fico por aqui, amanhã temos essa notícia muito boa e vamos continuar aqui a torcer para que nós tenhamos cada vez mais sucesso no nosso país, né? É para isso que nós estamos aqui. Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!